Queridos irmãos e irmãs, é muito importante nesse tempo que nós estamos vivendo, esse grande retiro. A quaresma é um retiro, né? A igreja entende a quaresma, o tempo da quaresma, o tempo litúrgico da quaresma. A igreja sempre entendeu ele como um grande retiro. Nós estamos em retiro. Pensa quando nós vamos a um retiro de final de semana, num sítio, e nós nos retiramos e nos voltamos para Deus e ficamos imersos ali, imersos naquele ambiente de Deus, naquele ambiente da palavra de Deus, com cânticos, o tempo inteiro uma atividade religiosa, ora uma pregação, um momento de oração, um momento de deserto. A gente fica totalmente voltado para Deus. E a igreja entende que nós estamos em retiro, já pensou? Mesmo em meio às atividades, em meio ao trabalho, a vida social, a vida civil não parou. Mas a igreja pede que em meio à vida que continua, estejamos em retiro. E é um retiro muito especial. É um retiro cuja ênfase é a conversão. É um retiro cuja ênfase é a ascese pessoal, a penitência, a transformação de vida, a transformação interior. A ênfase significa que esse é um objetivo desse retiro. Ou seja, o objetivo de todo esse período, de todas as práticas de penitência, de oração, de caridade. A gente sabe, né, que existe esse tripé. A igreja convida a gente a viver a quaresma sob esse tripé: a penitência, a oração e a caridade. Esse tripé é vivido para se alcançar esse objetivo. O objetivo é a transformação interior, a conversão interior, a conversão do coração. Mas veja, conversão verdadeira, conversão profunda. A gente tem que ter, a gente tem que começar a quaresma. Olha, a quaresma começou e a gente tem que dar esse ponto de partida, esse passo inicial, o passo inicial é essa intenção límpida, profunda, de uma conversão verdadeira, uma conversão séria. Você começa o retiro com essa intenção de uma conversão verdadeira, de uma transformação pessoal. O que é isso? É que quando você chegar ao final desse período, ao final da quaresma, Semana Santa, viver a Páscoa do Senhor, que você realmente possa perceber que você colheu frutos de verdade. Você possa olhar para trás e perceber: olha, eu estou diferente. Você tem que chegar lá no final e perceber os pontos que mudou. Quais os pontos? Por meio da ascese, por meio da oração, por meio da penitência, a graça de Deus pôde atuar e transformar o seu coração. Porque não é a penitência em si que transforma o nosso coração. Não é a nossa ascese em si que transforma o nosso interior, mas é a graça de Deus que atua por meio dessas coisas. Por isso não adianta só a penitência sem a oração, porque a penitência sozinha também não tem tanto efeito. É preciso a oração. Não adianta também a penitência, a oração, sem a caridade. Por quê? Porque a penitência e a oração devem ser vividas em vista do bem. O que é o bem? É o amor, é a caridade. Até mesmo a liturgia de hoje, do dia de hoje, sexta-feira, depois das cinzas, a liturgia trabalha, a penitência, o arrependimento, o jejum. Quando perguntaram a Jesus no Evangelho de hoje por que os discípulos dele não jejuavam como os discípulos de João, e Jesus falou: pode os amigos do noivo
jejuarem, ficarem de luto enquanto o noivo está com eles, mas dias virão em que o noivo lhe será retirado, aí sim eles jejuarão. Então o jejum também tem a ver com essa ideia de separação, né? Essa ideia de desejo de estar junto. E nós sabemos que o que nos separa de Deus é o pecado. O pecado nos separa de Deus. Então nós jejuamos porque temos consciência de que o pecado nos separa de Deus. Nós jejuamos porque temos consciência de que essa certa tendência ao mal que trazemos em nós, na nossa natureza, nos separa de Deus. Então nós jejuamos, nós fazemos penitência como expressão do nosso desejo de estar com Deus, do nosso desejo de nos unirmos em Deus. Nós jejuamos, nós fazemos penitência como expressão, como um modo de expressar concretamente a nossa consciência interior. É um gesto externo que expressa a consciência interior que eu tenho de que sou fraco, de que sou pecador, de que trago em minha natureza uma certa rebeldia, um certo orgulho, um certo egocentrismo, e que isso não desaparece, mas que eu quero mortificar isso, eu tenho consciência. Então eu peço ao Senhor que a minha velha natureza seja mortificada, e expresso esse meu desejo pela penitência, pelo jejum. Na primeira leitura de hoje, nós podemos observar ali em Isaías como que o profeta, né, Deus através do profeta, ele dá o sentido do jejum, o sentido da penitência. Isaías não está dizendo que é errado se humilhar diante de Deus. Deus não está dizendo que não se agrada quando nos humilhamos diante dele, quando fazemos jejum, não, porque tantas outras passagens, Deus incentivou o arrependimento, a penitência, o humilhar-se diante dele, o jejum. Mas Deus está dizendo que nada adianta você se humilhar, você viver a penitência e o jejum, se não for em vista do bem. Olha, a humilhação de vocês, o jejum de vocês não me agradam, porque vocês jejuam, se humilham, mas no mesmo dia que vocês fazem isso, vocês tratam mal as pessoas, vocês fazem litígios. Olha, o jejum que me agrada é libertar os que estão detidos, é vestir o nu, é repartir o pão, porque é em vista do amor, é em vista do bem, é em vista de praticar o bem que eu me penitencio, que eu faço jejum. É em vista do bem que eu oro também, que eu clamo a Deus, porque eu quero viver o bem, eu quero amar a Deus sobre todas as coisas, eu quero amar o próximo como a mim mesmo, amar o próximo no sentido de praticar o bem com o próximo, de verdade. E é em vista desse desejo que eu me penitencio, que eu oro, que eu clamo, que eu peço o Espírito Santo. Como disse São Paulo, faço o que não quero e deixo de fazer o que quero. Então essa consciência profunda, todas as vezes, não só na quaresma, aqui na comunidade nós jejuamos toda quarta e sexta, toda vez que é dia de jejum, é dia de nós entrarmos nesse espírito. A primeira leitura, Deus diz, não façais jejum com esse espírito. Quer dizer, você tem que jejuar, você tem que fazer a penitência com esse espírito do bem, da prática do bem, senão é apenas autojustificação. Muitas vezes as pessoas podem entrar nessa espiritualidade errada de autojustificação, uma penitência sem sentido, uma penitência que não tem como escopo, como desejo agradar a Deus, viver da maneira que Deus quer que eu viva.
A penitência eu vivo sempre no sentido de mortificar o homem velho, que é egoísta, que não sabe amar, em vista de se abrir à vida nova da graça que está em nós. Então, meus irmãos, vivamos este tempo de Quaresma, vivamos este grande retiro, com esse desejo de transformação interior. Sim, gente, são 40 dias de penitência. A Quaresma é o tempo penitencial da igreja. Sabemos que o Advento também é um tempo penitencial, mas o tempo por excelência, o tempo litúrgico por excelência na igreja penitencial é a Quaresma. São 40 dias de penitência, 40 dias de abstinência de coisas que gostamos, de dias de jejum, no sentido de mortificar, né? Mortificar. O que eu quero mortificar quando eu jejuo? O que eu quero mortificar quando eu abro mão de uma coisa que eu gosto? Eu abro mão de tomar refrigerante, eu abro mão de comer doce nesses 40 dias, de uma coisa que eu gosto. Eu quero mortificar o apego ao prazer, o apego a mim mesmo, o apego exagerado às minhas próprias opiniões. Eu quero mortificar os excessos. Eu quero mortificar o amor desordenado que eu tenho, sobretudo ao prazer, o amor desordenado que eu tenho a mim mesmo, me incapacitando de sair de mim mesmo para o outro, para Deus e para o outro. Eu quero mortificar isso. Que Deus nos ajude. Que seja um tempo de transformação. Como diz o hino inicial das laudes, temos rezado esse hino, que a penitência transforme em nós tudo que há de mal. Que a penitência transforme tudo que há de mal em nós. Então, Deus nos abençoe, que possamos viver um tempo forte de Quaresma. Amém?